Olá, bom dia, graça e paz, terça-feira, e nós vamos meditar na palavra do Senhor para começar bem o nosso dia, né? Quero ler com você hoje o Salmo de número 137, que diz assim, ó: Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos, nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha mão direita da sua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasaia, arrasaia, até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz é aquele que te retribuir consoante ao que nos fizestes. Feliz é aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Um texto começa falando de saudade e depois ele tem uma energia bem ruim, né? Uma energia pesada, no sentido assim, que o Senhor arrase com Edom, que o Senhor arrase com a Babilônia, que os filhos dos nossos inimigos sejam esmagados na pedra. Feliz aquele que fizer isso, porque o que está acontecendo com a gente aqui é muito ruim, não poderia estar acontecendo. Esse texto aqui, ele reflete um dos piores momentos, ou o pior momento do povo judeu. Foi quando eles foram levados em cativeiro para a terra da Babilônia, para dentro do Império Babilônico, né? Que era um império muito grande, talvez alguns estudiosos vão dizer que de Juiz de Fora até Bicas, abrangendo várias cidades, era o Império Babilônico. E eles parece que eles estavam na capital mesmo, na Babilônia. Que ele fala assim, ó, nos salgueiros que estavam no meio delas, penduramos as nossas harpas e nós choramos ali. Então ele fala assim, ó: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Então a saudade que estava dentro do coração deles, da terra deles, a saudade que eles tinham de Jerusalém. Como era bom viver em Jerusalém, como era bom a vida ali. Agora aconteceu isso tudo com a gente. Muitas vezes a gente é assolado pela saudade, né? Saudade é um sentimento que vem no nosso coração pela ausência de alguém, pela ausência de algum lugar, pela ausência de alguma coisa, né? Que marcou a nossa vida, marcou a nossa alma, deixou a nossa alma... deu prazer em algum momento, deu alegria em algum momento, foi uma alegria, um prazer vivido que agora a gente não tem mais. A gente está com a ausência disso. Então a nossa alma volta lá atrás de vez em quando para reviver isso, para tentar reviver aquelas emoções, aqueles sentimentos, tentar lembrar os detalhes. Aí de vez em quando nosso semblante fica um tanto quanto feliz, porque a gente lembra um negócio, poxa, foi legal aquela época. Ou às vezes a gente fica com tristeza, com angústia no coração, porque aquela época não vai voltar mais, né? Como é que você lida com a saudade? Todos nós somos, em algum momento, assolados pela saudade. Existem pessoas que são saudosistas. Pessoas saudosistas são pessoas que fazem preferência por viver lá do passado. Eles ficam o tempo todo remoendo o passado, pensando no passado. Né? E você? Você é assim uma pessoa saudosista? Ou você lida bem com o seu passado? Você lida bem com a saudade que vem ao seu coração? Né? Aqui, o texto fala de angústia. O texto fala que eles estavam angustiados, uma tristeza profunda, tão profunda que eles chegam na Babilônia, que era um lugar de primeiro mundo. Babilônia tinha os famosos jardins suspensos, né? Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, do Império Babilônico. E ele liderava o Império Babilônico a partir da cidade da Babilônia. E na cidade da Babilônia tinha os famosos jardins suspensos. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das maravilhas do mundo. Babilônia era um bom centro comercial, era um bom centro cultural, era um melhor lugar para alguém estar, era um lugar de primeiro mundo. Imagina se alguém entrasse aqui em Juiz de Fora, você que é de Juiz de Fora, né? Porque tem gente que assiste a gente de São Paulo, do Rio. Mas imagine você, na sua cidade aí, se viesse tropas militares, por exemplo, dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou do Japão, países de primeiro mundo, pegasse você, sua família e levasse para dentro da terra deles. Agora você vai deixar tudo aqui para trás e você vai morar dentro dos Estados Unidos, ou dentro do Japão, ou dentro da Alemanha.
Você vai viver aqui dentro. Eu quero a sua força de trabalho, nós vamos te pagar por ela, você vai viver aqui. Como que você lidaria? É o que aconteceu com eles. Eles foram eles foram levados cativos e lá eles teriam que dar a força de trabalho dele para o desenvolvimento do Império Babilônico. Entretanto, eles ficaram com muita saudade do passado. E essa saudade que eles tinham, essa angústia que eles tinham, tornou eles improdutivos. Porque o que eles falam? Pegamos as nossas harpas, que era o instrumento de louvar a Deus, penduramos nas árvores. E a gente não queria tocar. Como é que nós vamos lembrar dos cânticos de Sião, dos cânticos da nossa terra, em terra estranha? Como é que nós vamos louvar o nosso Deus em terra estranha? Eles não conseguiam elaborar isso, não conseguiam elaborar esse sentimento. Então, um saudosismo muito grande se tornou uma coisa paralisante. Muitas vezes a saudade nos paralisa. Né? Muitas vezes a angústia nos paralisa. Muitas vezes os prazeres do presente desaparecem. O gosto pelo prazer do presente desaparece porque a gente está querendo viver ou reviver um sentimento que já passou e que não vai voltar mais. Reviver uma situação que já passou que não vai acontecer de novo mais. Né? Então, prostração, né, também. Eles ficaram prostrados. Muitas vezes você fica prostrado. Eu fico prostrado às vezes por causa da saudade. Daquele desânimo, aquele marasmo, aquela sensação de aquela sensação de que não vale a pena, sabe? Porque o que aconteceu lá atrás não repete mais, então daqui diante para mim não vale a pena. A sensação de prostração, né? Dá também uma perda de novas oportunidades. Como eu falei aqui, a Babilônia era o que era. O império era o melhor lugar do mundo para se estar, mas eles não conseguiam aproveitar de estar ali. Agora deixa eu te falar uma coisa, você lembra de Daniel, o profeta? Daniel, o profeta, também estava nesse contexto aqui. E Daniel ficou muito bem na Babilônia. Daniel aproveitou a oportunidade de estar lá. Sabe por quê? Porque Daniel acreditava que existe um Deus no céu que está no comando de todas as coisas. Então, ele não considerava, ele tinha saudade da sua terra, ele orava a Deus voltado para a sua terra, ele abria a janela dele, virava-se para... certamente pelo dinheiro que ele tinha, a condição social que ele tinha dentro da Babilônia, ele mandou construir uma janela que dava de frente para Jerusalém. Então ele ficava de frente para Jerusalém, ele dobrava o joelho 3 vezes por dia, orando por Jerusalém, orando por sua terra, mas ele aproveitou o melhor que a Babilônia podia oferecer para ele, ele foi governador da Babilônia. Entende? Então, muitas vezes a ausência ou a presença massiva e pesada da saudade no nosso coração nos faz perder oportunidades novas, né? Porque a gente fica tentando reanimar ou trazer de volta, reavivar uma coisa que não vai acontecer mais. Já passou. Aquilo não vai acontecer mais. E aí a gente perde as oportunidades de viver o presente, né? Então como que a gente pode lidar com a saudade de maneira a não ficar preso por ela, né? A gente precisa aceitar o sentimento. Primeira coisa que a gente tem que aceitar. Saudade é um sentimento que precisa ser vivido como qualquer outro sentimento. Então, se der vontade de chorar, chora. Se der alegria, se alegre. Mas pensa assim, isso aconteceu em algum momento da minha vida. Daqui para frente é outra história. A gente tem que elaborar o sentimento. O que é elaborar na psicanálise ou no pessoal que trabalha com a mente, né, psicólogos, psiquiatras, fala que elaborar tem a ver com o fato de você mudar a energia daquele sentimento. Eles mudaram a energia de forma negativa. Eles começam eles não conseguem fazer uma boa elaboração do sentimento. Começam com o chore se for preciso chorar. Viva o presente. Né? Viva o presente. Você não tem o passado mais. Elabora esse sentimento aí, muda a energia dele, não permita que ele se torne uma energia ruim, pesada, uma energia suja, mas que seja uma energia boa, né? Que você viva melhor assim, né? A gente lida melhor com o sentimento quando a gente lembra que Deus é soberano, Ele está sobre todas as coisas, né? Daniel viveu bem com essa situação toda porque ele tinha esse pensamento, né? Talvez isso possa ajudar a gente também, tá bom? Agora eu quero terminar lendo um texto bíblico aqui, um outro texto, que é Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, que diz assim, ó: Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria você faria uma pergunta dessas. Então nunca diga que os dias passados foram melhores do que esse. O melhor dia, o melhor momento que você tem é agora, é o presente. É porque nele que você vai construir, inclusive, novas saudades. Né? Se você viver bem esse presente aqui, lá na frente, daqui a 5 anos, 10 anos, quando você olhar para esse dia aqui, você vai se alegrar, você vai sentir uma saudade boa dele.
Tá bom? Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. Que o Senhor, Deus, tome os nossos sentimentos nas tuas mãos e nos dê um dia abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. O texto, a Flávia pediu para repetir, né? O primeiro texto que eu li é o Salmo 137. E o segundo texto que eu li aqui é Eclesiastes 7, versículo 10, tá, Flávia? Deus abençoe a Flávia, a Raquel, a Lindaura, a Ingrid. Fique com Deus.